A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez com uma aula maravilhosa. Essa aula vai trazer muitos ensinamentos proveitosos para nossas vidas e devemos tomar muito cuidado com a sutileza, do diabo. Hoje nós temos por título a sutileza das ideologias contrárias à família. Nós temos visto muitas coisas acontecendo e sutileza, sutil, são coisas que vêm de mansinho, que vêm camufladozinho muitas vezes e acabam infiltrando em nosso meio sem que nós percebamos muitas das vezes, Na última aula que foi dada aqui, na semana passada, o professor trouxe aqui falando sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. E um dos pontos mais destacados aqui nesta lição que ele trouxe foi sobre as revelações divinas, a geral que também é conhecida por revelação natural e a revelação especial. Na lição de hoje, são 4 os objetivos. O primeiro objetivo é estudar sobre a família como um projeto de Deus. O segundo é estudar sobre os fundamentos da família cristã. E no terceiro vamos falar aqui sobre as sutilezas da nova configuração familiar. E o nosso quarto e último objetivo é rever quais são os principais bíblicos, os princípios bíblicos para uma família sólidas. Começando aqui, lição 6, 7 de agosto. Lição 6, o seu textuário vai nos dizer assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Gênesis 2, versículo 18. Antes aqui, a gente, quando lê esse nome adjuntora, a gente, muitas vezes, eu era pego lendo adjuntora, Mas a palavra certa, adjuntora, é adjuntora, e não nem com N, Adjuntora não. Adjuntora que vem do substantivo adjuntório, e o que significa prestação de ajuda, Adjuntora, A prestação de ajuda, prestação de socorro e também auxílio. Na versão NTLH diz: vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Já na versão NVI diz: farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Já na versão ACF, diz: far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Toda vez que alguém duvidar que o casamento, amado, foi criado por Deus, que é monogâmico e heterossexual, apresenta a ele este versículo. Se ele crê na Bíblia, como a palavra de Deus, o problema estará resolvido. Então, sempre que alguém pensar que como eu estava falando aqui, meus queridos, aqui, olha só, se alguém crê na palavra de Deus, eles vão aceitar este versículo quando Deus fala aqui sobre a família, Quando Deus falou, far-lhe-ei uma ajudadora, É aquela que é prestação de ajuda, de socorro, e também um auxílio. E está aí a família estando aí no projeto de Deus aí, que já estava desde o início, a família já estava no plano de Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Então, sempre que alguém duvidar que o casamento foi criado por Deus, que é monogâmico e heterossexual, quer dizer, monogâmico, que é só um cônjuge, e que ele é formado de 2 pessoas, sexo diferente e não sexo igual, 2 pessoas que sexo igual não formam família, ok?
Louvado seja o nome do Senhor. Verdade prática vem nos dizendo, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, né? Que planejam destruir a família. Então, aqui, basicamente, existem duas formas de se destruir uma família, né? A primeira é matando, né, todos os seus membros, aí destruiu completamente, né? E a segunda é influenciando ideologicamente, principalmente os cabeças da família. É lógico que estamos falando aqui de dois tipos diferentes de destruição, uma física e a outra moral, mas para efeito de didática, né, de ilustração, essa aplicação é válida. Esse termo ideologia foi criado por um francês, por nome de Antoine Destructs de Tracy, em 1801. Ideologia é a junção de duas palavras gregas, né? Ideologia essa junção de duas palavras gregas, né? Que vem de ideia, que significa ideia, sem o i, tá? Ideia, sem o i, que significa aparência, aspecto, e logos, né? Ideologia e logos, que quer dizer estudo, certo? Portanto, alguns filósofos, a ideologia em seu sentido mais maligno, mais aprofundado, age mascarando a realidade. Ela pode ser considerada um instrumento de dominação que age por meio do convencimento, né? Do convencimento de forma prescritiva, alienando a consciência humana. Todas elas surgiram em contraste à palavra de Deus, né? E com a intenção maligna de subverter a verdade de Deus. Os tipos de ideologias que mais se destacaram no mundo foram fascista, comunista, anarquista, nacionalistas, democrática, né? Capitalista e liberal clássica, e neoliberal, e atualmente a de gênero. Então, são esses tipos de coisas malignas que têm se infiltrado aí pelo mundo afora, e só Deus para fazer esta mudança, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí tem crescido, tem surgido muitas coisas aí sutil no meio da igreja, no mundo inteiro, e só Deus para reverter essa situação. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24, quando diz, versículo 18, aliás, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Né? Adjutora aqui, como eu já falei, que vai significar prestação de ajuda, prestação de socorro, auxílio, né? Por aí. Havendo, pois, o Senhor, versículo 19, havendo, pois, o Senhor, Deus, formado da terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a adjuntora que estivesse como diante dele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Versículo 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24. Deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne.
Veja aqui que serão ambos uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós vamos aqui agora para o primeiro tópico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta lição, mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos, né, que rondam a família cristã. Velhas práticas como a infidelidade, né, como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria genderquia. Vigiemos muito nessa parte, amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, primeiro tópico, né? A família, projeto de Deus, uma instituição divina. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui ainda um comentáriozinho aqui sobre esta introdução aqui. Essa lição, embora o autor nos apresente aí um novo termo relacionado à questão da sexualidade, que é a teoria genderquia. No entanto, o conteúdo da lição resume em uma repetição de temas. Basicamente, não teremos nada novo na lição de hoje, apenas formas diferentes de aplicá-las, né? Interessantes a nível de informação para a igreja e necessárias para manter o alerta aceso, só isso. Mas por que são interessantes e necessárias? Porque existe um dinamismo nas ideologias, os perigos que rondam a Igreja de Cristo se aperfeiçoam diuturnamente. É como o próprio autor diz, né? Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua. Eu não estou dizendo isso para que os irmãos aqui pensem, nossa, as mesmas coisas, mas para tentar tornar perceptível as ênfases dadas por Deus à importância de estarmos atentos, né? Então aqui vamos para o primeiro tópico, família, projeto de Deus, uma instituição divina. Diz assim: quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo 6, a parte B. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia ajuntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar. E mais com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é a criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Certo? Então, a resposta dada por Jesus, amados, aos fariseus mostra que o casamento como instituição foi criada por Deus. E isso não quer dizer que todo tipo de casamento é da vontade de Deus, mas o casamento como instituição, ou seja, não é da vontade de Deus que as pessoas vivam sozinhas, separadas, e por isso ele instituiu o casamento. Porém, se dois homens se casam, ou duas mulheres, não quer dizer Deus aprova esse casamento de maneira nenhuma. Então não é que todo casamento Deus não vai aprovar um casamento de dois homens, duas mulheres, de maneira nenhuma. Então, aqui está, todos os casamentos não é de Deus, mas a família sim. E família, que eu saiba, é entre um homem e uma mulher, como diz desde o início em Gênesis, e terão filhos, né?
Dizem que por aí já existem casamento de pessoas com animais, com bonecos e por aí se vai. Para que possamos ter um melhor esclarecimento, basta aplicarmos essa verdade a outras instituições como a família, né, o Estado e a Igreja. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você vê que o casamento como instituição, né, uma instituição é família, é marido e mulher, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, não existe esse negócio de dois homens, duas mulheres ser um casamento. Esse casamento não é aprovado por Deus, certo? Então, pessoas falam que todos os casamentos é aprovado por Deus, de maneira nenhuma. Casamento com dos sexos iguais não são aprovados. Segundo subtópico, né? A célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, né? Conforme lá em Gênesis 2, versículo 24, ela é a célula máter da sociedade, ou seja, a base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados, né? A palavra mater, né, vem do latim, quer dizer mãe, significa dizer que a família é a célula mãe da sociedade. Então, essa palavra mater, né, aqui que nós estamos vendo aqui, é a célula mater da sociedade, mater, né? Então, vem dessa palavra do latim que quer dizer mãe. Palavra mater, mãe. Significa dizer que a família é a célula mãe da sociedade. Eu gostaria muito da explicação dada pelo pastor Ciro Sanches, né? Zibordi, quando ele disse que Deus criou a família antes mesmo da formação do homem. Né? Então, aqui nós vamos ver aqui. Segundo ele, Deus criou, formou e fez. São três coisas distintas. Formou, criou e fez. Três coisas distintas. A criação da família acontece na mente de Deus antes da formação do casal, propriamente dito, né? Em Gênesis 1, 27, Deus cria a família. Leiamos aqui o texto já a formação do homem e da mulher está relatada em detalhes em Gênesis 2, versículo 7 e 2, versículo 18, foi a lição agora que nós fizemos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus, amado, de fato fez o homem e a mulher, antes era apenas um projeto da criação. O pastor Ciro faz uma comparação com a criação da cidade de Brasília, né? Gênesis 2, 24. É o texto que comumente se usa para se referir à instituição da família. Porém, podemos observar que portanto, tem um sentido de conclusão desse modo. Por isso, outra forma de entendermos essa questão da criação da família é sobre o aspecto imediato e o aspecto mediato, né? Imediato e imediato da criação. Ou seja, o aspecto imediato da criação diz respeito ao criar do nada. Então, foi um pensamento assim imediato Deus teve, né? Na mente de Deus. Já o mediato diz respeito ao criar a partir de um projeto mediante algo, né? É como dizer assim, não tava assim, foi de imediato, né? Foi assim, estava na mente de Deus. E o imediato é a partir de algo. Então Deus não utilizou algo assim para fazer o homem assim, não tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos explicar melhor aqui. O aspecto imediato da criação diz respeito a criar do nada. Então Deus criou o mundo apenas com sua palavra. Do nada ele fez tudo, né? Na mente de Deus já o imediato diz respeito ao criar a partir de um projeto. Então o homem já estava no projeto de Deus, estava na mente de Deus e foi criado